A paz do Senhor, queridas, mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade a essa programação que Deus colocou no meu coração. Fazer uma programação alusiva ao Dia das Mães. Falar de mãe é falar de amor, do amor mais puro que existe. O amor, o único amor que foi comparado ao amor de Deus e foi comparado por Ele próprio. E hoje eu gostaria de ler a parte B do versículo 19 do capítulo 1 de 1 Samuel, que diz: Elcana conheceu a Ana, e sua mulher, e Deus e o Senhor se lembrou dela. Todas as pessoas que têm um pouco de intimidade, um pouco de conhecimento da Bíblia, conhecem essa história tão linda que é a história de Ana. Uma mulher que chorou, que clamou, que implorou ao Senhor por um filho. Era o desejo do coração dela. Naquela época, as pessoas, as mulheres, nós sabemos que elas eram julgadas, elas eram desrespeitadas e elas eram até abandonadas. Elas não tinham o respeito das pessoas, nem muito menos o amor, por conta da sua infertilidade. Então Ana era uma mulher que não tinha filhos, não tinha projeção para ter filhos, mas era o desejo do coração dela. E todos os anos a sua família se reunia e ia adorar ao Senhor. E ainda tinha uma situação muito difícil na vida dela, que era uma terceira pessoa que existia dentro da casa dela, que era uma outra mulher, pois naquela época também existia um costume que os homens poderiam ter mais de uma mulher. E ela sofria muito com isso. Nunca foi plano de Deus essa situação. Tanto é que Ana, por mais que ela conhecesse essa cultura, ela não se acostumava, ela não era uma mulher realizada por isso. E muito pior, a outra esposa, a Penina, ela tinha filhos, ela dava filhos a Elcana. E nesse meio tempo, nessa situação, Ana se constrangia cada vez mais. Apesar que Elcana demonstrava para todos, e especialmente para Penina, a outra mulher, que Ana era a sua mulher preferida, que o seu amor por ela era muito maior, e demonstrava o seu cuidado e a sua simpatia, o seu cavalheirismo a todo instante por Ana. Mesmo assim, ela não se sentia uma mulher realizada. O que Ana fez? Ela fez um propósito de ir à casa do Senhor e recorrer àquele que pode abrir a madre de qualquer mulher. Ela recorreu ao Senhor. Foi para a igreja, orou, fez voto, foi julgada pelo sacerdote Eli, que achou que ela estava embriagada, mas ela não se intimidou. Ela só se justificou para ele, dizendo: não, meu Senhor, eu estou aqui com amargura de alma, estou aqui clamando. E naquele dia o Senhor, tenho certeza que o Senhor já preparou a bênção para a vida dela. E eles voltaram daquele sistema que eles iam todos os anos iam adorar o Senhor, ali naquele lugar. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela nesse quesito da madre dela. E eu acredito que o Senhor pode lembrar de você. Você pode estar com 10 ou 20 anos de casada, ou até mais tempo. O Senhor pode se lembrar de você. Não que Ele esqueça de você em momento algum. Ele não esquece. Mas nesse particular, o Senhor pode se lembrar de você hoje. Pode se lembrar de você amanhã. Amanhã pode ser uma mãe. Dia das Mães de 2025, você pode estar aqui: irmã, eu quero fazer uma participação no seu canal para contar uma bênção que eu recebi naquele dia que você falou. Deus se lembrou de mim e eu recebi a minha bênção. E é assim. Então, hoje nós temos uma convidada que eu ainda não conheço de perto, se ela, a gravidez dela foi assim tão desejada nesse ponto, né? Eu acho que ela não tinha essa questão da infertilidade, mas que eu sei que ela é uma mãe apaixonada. Isso eu sei muito bem, porque eu vejo de perto, eu acompanho nas redes sociais. Além de que ela tem mais um preparo, todas as mães, o amor é o maior preparo, né? Mas ela é uma pessoa muito esclarecida, é formada na área, é psicóloga, é teóloga, e ela fez também uma especialização, né, em terapia de casal e família. Então, ela se preparou assim, literalmente, para ser mãe.
E então, doutora Letícia, me fale aí da sua missão de ser mãe. Certo. Primeiro, obrigada, né? É um prazer estar aqui, fazer parte desse canal e poder contribuir de alguma forma, falar um pouco dessa maternidade tão complexa, né? A gente sabe que viver a maternidade, Adriana, é passear por todas as emoções, né? Sim, É você passear pela angústia, pela tristeza, é passear pela alegria, pela felicidade, são emoções únicas. Eu digo, às vezes eu olho para os meus filhos, eu digo, Senhor, muito obrigada pelo privilégio de poder gerar vidas, né? Gerar filhos. E você estava falando do versículo da história de Ana, e eu sempre lembro que quando eu era bem adolescente, tinha lá meus 17 anos e eu me ajoelhava no quarto, orava, botava a mão no... Eu sempre conto essa história, né? Botava a mão assim no meu ventre, na minha barriga e dizia, Senhor, que eu venha gerar filhos, toma aqui o meu ventre para ti, eu quero gerar filhos para te adorar, para te servir. E passou um tempo, né? Já fui, trabalhei, cresci, me tornei adulta. E teve uma época que eu ficava assim, Senhor, será que eu vou ter a minha família? Será que eu vou gerar filhos? E entreguei para o Senhor, né? E quando eu menos esperei, na verdade, eu tive até um sonho. Eu sonhei, né, que na época eu estava em São Paulo e eu chegava no sonho, meus professores lá de São Paulo chegavam e diziam assim, olha Letícia, você está grávida. E aí eu acordei assim assustada e de fato, quando eu cheguei em São Luís, eu fiz o teste, eu estava grávida. Só que o que a gente recebe muitas informações é a romantização da maternidade. Né? Na verdade, nós não estamos preparadas para a maternidade, porque ela é única. A gente ouve, né, tanta coisa, tanto conselho, tantas dicas, mas eu sempre gosto de frisar para a gestante, aquela mãe, para ela viver a maternidade dela. Do modo dela. Da forma dela, de como ela pode tornar a maternidade mais leve, né, para ela viver, porque a gente sabe que tem os desgastes, que é super cansativo. No começo, para mim, você perguntou as minhas experiências. Quando eu tive a Isabelle, para mim foi desafiador, em vários aspectos, enquanto mãe, enquanto mulher, né? Porque eu vi, quando eu peguei aquela coisinha tão pequenininha no colo, eu fiquei, meu Deus, a minha vida mudou. E agora? Né? O que vai ser de mim? Eu tinha uma vida super corrida, trabalho, consultório, e eu tive que ver como é que eu ia fazer. Né? Então, assim, a mãe, ela, muitas vezes, muitas mães chegam a abrir mão de sua carreira profissional, dão uma pausa nos seus sonhos, nas suas próprias vontades, para poder viver aquela maternidade. Algumas mães encaram com uma certa dificuldade. Eu, no começo, te confesso que foi muito difícil. O meu puerpério, eu chorei muito, né? E aí eu sempre conto essas histórias nas minhas ministrações para mulheres, porque eu sempre gostei de me arrumar, e um determinado dia eu estava daquele jeito da mulher no puerpério, né? Com aquele baby doll de amamentar, e meu esposo chegou e eu assim, me senti tão descabelada, não tinha tido tempo para nada. E aí eu olhei para ele e eu comecei a chorar. Eu só sabia chorar, ele ficou me olhando, ela é boa. O que é que tu tem? O que foi? Eu disse, olha, eu tô toda feia. E graças a Deus, na hora o Senhor, acho que deu uma sabedoria para o meu esposo. Falou, amor, você não vai ficar assim, né? Vai passar. E, de fato, às vezes eu fico passeando, olhando as fotos dos meus filhos, né? Desde quando nasceram. E aí eu vi realmente, aí no segundo mês eu falei, olha Letícia, vamos reagir, né? Você é mãe, mas você também é mulher, vamos reagir. Passa um pó aí nesse rosto, penteia esse cabelo, se arruma.
E aí eu lembro que no mensário da minha filha, eu me arrumei e tal. E aí quando eu saí na sala, o pessoal já me olhou diferente. A gente tem que reagir, vamos reagir. E então, assim, é desafiador, mas traz um prazer, um amor que só Deus explica. É verdade. Né? Só Deus explica. Eu amo os meus filhos. Hoje eu recebi a lembrancinha da escola, do Dia das Mães. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque é privilégio, sabe? É um amor, assim, que não tem como comparar com outros amores, com o amor de avô, né? Amor de pai, amor de esposa. Aí, embora a Bíblia nos ensine a amar os nossos maridos, a gente ama, mas a gente tem aquele cuidado, aquela coisa de proteção pelos nossos filhos, né? E eu sou muito grata a Deus por essa experiência da maternidade. A psicologia ajuda, mas como eu te falei, acho que cada mãe ela precisa encontrar a sua rotina. A sua própria cartilha. Né? Exatamente, a sua rotina. Porque senão torna pesado. Hoje, eu abri mão assim, de um emprego, mas permaneci no consultório, depois respeitei meus 4 meses e tal. Não trabalho todos os dias porque eu lembro que eu senti no meu coração, assim, quando eu estava muito chorosa, de não ter aquela liberdade mais de sair e vir, porque tinha uma criança que dependia totalmente de mim. E aí... Você não pode estar em todo lugar, nem em qualquer horário, né? Não. Tudo isso. E a questão da amamentação, de você ter que amamentar, embora eu não tenha conseguido, de fato, amamentar muito, eu não produzi, infelizmente não produzi muito leite, mas eu tinha que estar ali, né? Então... eu fico às vezes meio triste, porque é como se eu tivesse parado a minha vida profissional. E eu senti no meu coração, assim, veio a lembrança das minhas orações. Você não me pediu filhos? Pronto. Né? Eu senti isso muito forte em mim. Você não me pediu filhos? Então, viva a sua maternidade. E aí foi que eu disse, sim, Senhor, amém. Eu lhe pedi filhos, né? Então eu preciso viver essa maternidade. E tem sido uma aventura. Pode ser. E os dois são parecidos ou são bem diferentes mesmo? Totalmente diferente. A Isabelle, eu digo que a Isabelle parece com o pai, mas o temperamento dela é mais parecido comigo. Ela já é toda meiga, toda sentida, toda carinhosa. O Heitor já parece mais com a minha família. Sempre recebo comentários que ele é a cara do meu irmão. Sim, eu também acho. Eu acho não, eu abusei o meu irmão na minha gestação. Eu abusei o meu irmão, que ele não veja esse vídeo. Ele ia muito lá em casa descansar, almoçar. E às vezes ele ficava trazendo uns assuntos pra gente debater, e eu grávida, eu abusei ele. Aí eu tive esse presente do meu filho nascer a cara dele, né? Enfim, mas Heitor já é todo serelepe, né? Outro dia ele pulou do braço do sofá e tá de testa no chão. Eu digo, Senhor, me dá força, porque eu não tenho estrutura para essas emoções, né? Mas é muito divertido, assim. E eles brincam, né? Porque eu tive um intervalo muito pequeno um do outro. Quando Isabelle fez 1 ano, eu descobri que eu já estava grávida de 1 mês do Heitor. Né? Então, assim, a diferença é bem pequena. Aí hoje eles brincam, briga, assim, mas se ama, aí se cheira, aí se beija os dois. E aí todo mundo fala aquela coisa, Letícia, eles vão cresce, né? Passa juntos, né? Eu também acho isso bom. E realmente eu não tenho um pingo de arrependimento de ter tido um perto do outro, porque agora aquela fase, né, passou. O trabalho, né? Que é mais pesado de você Sim. ter que ficar mais próximo, também passa por. E a questão, assim, tem alguma coisa da tua infância, da educação dos teus pais que tu traz para tua casa? Pois é outro ponto interessante, porque eu não tinha, assim, perdi a minha mãe muito cedo, então eu não tenho aquela imagem construída da maternidade, assim, dela, né? Eu tive uma cuidadora que foi uma excelente mãe e que muitas vezes eu pego ela já é falecida também, né?
E às vezes eu me vejo repetindo, né, o cuidado dela, as coisas que ela fazia, eu me vejo, às vezes eu fico rindo sozinha, lembrando desse cuidado. E isso, o fato de eu não ter tido essa presença da minha mãe biológica, eu acho que foi outro ponto que eu decidi mesmo priorizar o tempo com os meus filhos. Eu sempre ouço, Letícia, essa primeira infância, ela é muito passageira. E ela é uma das mais preciosas porque tudo que tu investe neles, de carinho, de afeto, vai ficar marcado. É o que eles vão crescer lembrando. Isso. Então, eu decidi realmente, não, vou intercalar, dá para eu conciliar meus horários, vou no consultório e tá cuidando deles e ter um tempo para eles, investir. Eu digo que não é perder tempo, é investimento de carinho, de afeto e tal. Então, assim, como eu não tive isso, né? Então, eu quero passar para os meus filhos o amor, de brincar de esconde-esconde, de dar afeto, de conversar, de dar carinho. Isso... Explorar, né? Isso, porque eu sempre digo que é muito mais... esses momentos, esses investimentos, né, Adriana? Eles são muito mais preciosos do que o bem material. Sim. Um brinquedo caro, né? Encher eles de brinquedo. Eu digo que o brinquedo quebra. E o brinquedo, ele jamais vai tomar o lugar das brincadeiras. É verdade. Eu digo que eu dou um brinquedo aqui para minha filha, ela olha, explora ali, guarda. Mamãe, vamos brincar de esconde-esconde? Olha aí. E aí, né, então assim, eu digo, o brinquedo, ele nunca toma o lugar das brincadeiras. E aí eu tenho que brincar de esconde-esconde com ela, sentar Cansado ou não. Ali, às vezes, outro dia ela, mamãe, vamos brincar aqui do quebra-cabeça, eu estava exausta. Bora, sentei no chão. E é isso, viver maternidade, a gente tem que mergulhar. Eu não decidi, eu não quis ter filhos, né? E eu decidi, vamos viver isso. É muito mais, é muito além, vai muito além da hora da mamadeira, né? Com certeza. Tem gente que acha que é uma boa mãe porque ela dá o leitinho na hora certa, troca a fraldinha na hora devida. Faz tudo assim em relação à higienização da criança. Sim. Mas assim, o amor, a atenção, o apoio, o direcionamento da vida, a pessoa não consegue, né? Muitas mães. Sabe por quê? Porque é um investimento caro, né? Hoje é muito mais cômodo a mãe ficar no celular, botar o filho na TV, deixar ele entretido com alguma coisa e ela não ter esse trabalho de estar com os filhos. Sim. Que é o que eles querem. Né? A gente tem ensinado nossos filhos a orar. A Isabela é a nossa oradora do almoço oficial. Ela já ora, agradece, papai do céu, obrigada, tem 4 anos, né? Obrigada por esse dia, obrigada por esse almoço e tal. E à noite também, às vezes, eu e o Silei, a gente está no celular, aí ela fala, mamãe, papai, sai do celular, é hora de orar. Ai, Jesus. É hora de orar. É canela de fogo. Na mesma hora a gente desliga, vamos, filha, vamos orar. E ela primeiro a orar, aí às vezes ela escolhe. Hoje quem vai orar é o papai, hoje quem vai orar é a mamãe. E é isso, assim, né? A gente vai vivendo esse tempo que ele passa e ele não volta mais. Não tem tempo de corrigir. Tem tempo de fazer melhor daqui pra frente, né? Com certeza. Isso porque a gente fala, porque tem muitas mães que eu estou fazendo tudo errado. O tempo que passou não volta, como ela acabou de falar. Mas você pode corrigir daqui pra frente, fazer melhor, fazer uma história, escrever uma história mais bonita na vida do seu filho. Mas eu falo assim aqui, essa minha experiência, mas é claro que a maternidade também gera em nós uma autocobrança que é muitas vezes cansativa, exaustiva, porque a gente está o tempo todo se questionando, será que eu estou sendo uma boa mãe? Né? Será que eu estou cuidando direito dos meus filhos? E comigo, a Isabelle, eu nunca tinha tido assim, uma experiência com alguma outra criança, né? De trocar fralda, de dar mamadeira, não. Foi tudo com ela, né? A primeira vez. Aí, graças a Deus, o meu esposo, ele
estava ali sempre presente. No começo ele que dava o banho, trocava a fralda, ele foi me ensinando, amor, tu vai fazendo assim, faz assado e tal. E aí, acho que com uns 2 meses ele falou, agora é tua vez. 2, 3 meses, agora tem que aprender, vamos fazer. E aí eu olhei para a Isabela e falei, bora que agora nós duas, o papai vai trabalhar. Vamos aprender, que eu vou aprender a ser tua mãe, tu vai aprender a ser minha filha. E foi assim, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus inclusive por estar aqui hoje, poder, né, falar da maternidade. Quem diria um dia eu estaria aqui hoje falando dos meus filhos, falando dessa minha experiência. É muito de ter uma família, de né? ter a minha família. Melhor que isso, na casa de Deus. Louva a Deus, domingo passado a gente estava numa congregação daqui, justamente no culto da família. Né? Eu tive a oportunidade de ser a preletora, meu esposo também deu uma palavra. E eu olho isso, né? Tento botar meu olhar para fora e dizer assim, olhar a minha família lá participando, servindo a Deus, vivendo, buscando viver dia a dia, porque a gente sabe que é no dia a dia a vontade de Deus, tá? Ensinar nossos filhos e viver também nos caminhos do Senhor. E hoje, assim, numa leitura que você faz, no geral, quais as maiores emoções que você acha que uma mãe, ou através do seu consultório, através de alguma queixa? É como eu te falei, né? Eu acredito assim, hoje a minha experiência é com crianças, né? Então, minhas emoções são totalmente diferentes de quem já está, no teu caso, as filhas crescidas, uma casada, a outra estudando, trabalhando já. Então, são emoções bem diversificadas, né? Mas não deixam de ser emoções. Não deixam de ser emoções. Não deixam de incomodar, né? A gente não deixa de se preocupar. Isso. Às vezes eu gosto muito de ouvir, assim, de outras mães já com experiência, né? Filhos já crescidos. Eu digo assim, o amor muda. A preocupação muda alguma coisa, ameniza? Elas não. Sempre tem, né? Eu nunca ouvi diferente, Adriana. Sempre falo, olha, Letícia, a gente está constantemente preocupada e feliz ao mesmo tempo, né? Constantemente a gente se angustia, como eu estava te falando. A minha preocupação hoje é se a minha filha vai chegar mordida da escola, né? Se ela vai chegar mordida, como é que ela vai estar. E a minha irmã já está preocupada porque a filha grande vai trabalhar em outro estado, né? Então, assim, são emoções, são angústias em situações totalmente diferentes. Então, ser mãe é sempre passear pelo mundo das emoções. É verdade, gente, isso é verdade. E nos consultórios, assim, normalmente as maiores queixas das mães são as escolhas dos filhos, né? Porque a mãe, no caso, né? A gente tem aquela preocupação de que a gente sempre vai achar que sabemos o que é melhor para os nossos filhos. A gente tem ideia, a gente ensina, a gente mostra. E às vezes a gente tem razão. Às vezes nós temos razões, né? Só que vai ter momentos que a gente vai ter que respeitar algumas escolhas que os filhos vão fazer. E isso é umas queixas, um dos sofrimentos que a gente mais vê nos consultórios. É essa aceitação da mãe de ver o filho tendo que voar. Sim. E a gente não saber, né, lidar com isso e como é que vai ser. É saber que eles vão fazer as escolhas, eles vão traçar o caminho deles e a mãe tentar se sentir em paz, se sentir confortável com essas mudanças. Sim. Eu não sei, são 4 anos, né, da Isabela, existem fases na vida da criança, vamos falar já que Sim. o teu universo está mais, apesar de saber, de compreender bem mais além, a gente vai focar mais nesse universo. Tipo assim, fases, tipo da mentira. Sim. Como psicóloga, tem como
dar alguma dica para as mães que estão em casa assistindo? Pois é, mãe. A primeira dica é você estabelecer uma comunicação sincera com seus filhos. Você chegar, a filha... Eu gosto sempre de trabalhar com comunicação. Como é que foi na escola? Você comeu? O que você comeu? Embora a mãe que coloque, prepara o lanche, mas eu sempre gosto de perguntar. Eles trocam na escola, né, o lanche? Troca na escola, alguma coisa assim. Outro dia, só um exemplo para trabalhar essa questão e da gente saber se o filho está falando a verdade, se está mentindo. Aí a minha filha, eu sempre estava brincando com ela de esconder um tesourinho na lancheira. Aí botei um ovinho de chocolate lá na lancheirinha dela. E aí eu cheguei, quando eu fui buscar, falei, filha, e aí, você lanchou e tal? Achou alguma coisa? Ela, achei, mamãe, o ovinho. Mas o coleguinha pegou. Aí ele pegou o seu ovinho? Foi, ele pegou. Mas não se preocupe, a professora me deu, não se preocupe, a professora me deu chocolate. Aí eu fiquei encucada, aí eu fui abrir a lancheirinha dela, realmente tinha lá 2 chocolates. Aí no outro dia eu fui procurar a professora para saber e realmente tinha acontecido, né, aquilo, exatamente, do jeito que ela estava falando. Então, assim, é comunicação, você está o tempo todo se comunicando com o filho. Claro que tem, como tu falou, tem as fases, né? E sempre quando você perceber alguma, o discurso ali, que é uma mentirinha, alguma coisa assim, conserta. Filho, ó, isso não é verdade. Isso não aconteceu, fale a verdade, né? A verdade. E às vezes eu gosto de trabalhar recompensa, viu como é bom? Lembra que você falou a verdade ali, aí eu dou um chocolatinho, uma coisinha e tal, para ela saber que a verdade ela sempre vai te trazer benefícios. Sempre é premiada. Sempre vai premiar, você vai ser premiado na vida de alguma forma. Certo. A questão das birras. É outra coisa, né? Seria Os livros sempre falam, por exemplo, o meu filho, o Heitor, ele está com 2 anos. Então, os livros dizem que é o Terrible Two, que é o terrível 2 anos, que é a fase da birra, é o alto nível da birra. E aí tem que ter muita paciência, porque não vale a pena, não tem como você bater, né? Agir com violência não adianta. Ter paciência, deixar ali chorar, acolher aquela criança. Graças a Deus eu nunca passei por uma situação de extremo de birra com eles, né? Não, eu acho que é porque eu não exponho tanto. Por exemplo, eu evito o supermercado com eles. É aquilo que eu estava te falando, da gente criar as nossas estratégias, né? Então, eu evito levar eles. A Isabela eu já levo, ela já é super de boa, não pede, fica pedindo, eu quero isso, não. O Heitor ainda não tem essa oportunidade de estar passeando pelo supermercado. Então, esses ambientes que para a criança a gente também tem que se colocar, né? Tem que se colocar no lugar da criança. Porque uma criança vê um carrinho. Vê o carrinho vai pedir, gente. Eu pedia, né? Vai pedir. Então, mãe, eu quero, né? Eu quero essa boneca. É difícil para eles e como eles ainda estão, meus filhos, ainda estão naquela fase de descoberta dos sentimentos, das emoções, para eles ainda não sabem lidar com aquele não, né? A frustração, na verdade. Eles ainda estão aprendendo a lidar com essa frustração. E é difícil, então eu evito, né? Na verdade, eu evito. E aí, se Heitor tem alguma birra, aí acolher, deixar chorar. Meu filho, olha, o não também faz parte da vida. Eu falo, a gente vira e mexe, vai ter não na vida. E isso também é viver, meu filho. Isso, às vezes a gente mesmo, os pais, nunca gostam. A gente dá um não, às vezes, coração doído, mas super faz doído. parte da vida. Se eles não receberem um não, aprenderem, né? Agora, hoje, amanhã, vai fazer muita falta essa aprendizagem. E uma coisa que eu acho que eu aprendi também com a minha história, a questão da nossa palavra, né? Como a nossa palavra, ela precisa ser honrada, precisa ser a partir de dentro da casa. De dentro de casa, porque às vezes a gente vê assim, os pais prometem, né, coisas e tal,
filho, eu vou te dar. Então, nunca, né? Nunca dá. Não honra a sua palavra. Eu tenho muita preocupação com isso, com eles, né? A gente estava viajando há pouco tempo e aí, eu não sei, uma situação aconteceu das criancinhas que eles estavam brincando e um tomou o pirulito da Isabela e ela veio chorando. E aí ela, mamãe, meu pirulito, meu pirulito. Eu falei, olha, deixa. Eu falei assim, quando a gente chegar em casa, mamãe vai comprar um pirulito bem grandão para você, combinado? E ela chorando, ela, combinado. Eu falei, tá bom? Tá bom. Quando a gente chegou aqui em São Luís, aí eu comprei um pirulito para ela, bem aqueles grandãozão. Aí eu cheguei e disse para ela, eu falei, sabe o que é esse pirulito? Você lembra? Eu sempre digo para ela, você lembra que a mamãe prometeu pirulito para você? Lembro. Pois é, tá aqui o seu pirulito. Eu sempre, é uma coisa assim que eu faço constantemente. Se eu prometo alguma coisa, um brinquedinho, você lembra, filha, que a mamãe prometeu para você? Tá aqui. Ó, aí ela brinca, se alegra, sai toda feliz. Lembra de cumprir e lembra de falar, né? Porque exatamente. Às vezes, a gente acha que criança não observa tudo, não observa nada. E é interessante falar para ela compreender realmente que é cumprimento de uma promessa. Exatamente. Em relação a limites, como tu vê, assim? De colocar os limites eles são altamente necessários. Se a gente perceber, né, os limites que nós tivemos na nossa infância, o quanto eles hoje são essenciais para nós. Às vezes eu já tive um tempo de agradecer meu pai pelos limites, em determinados limites que ele me deu. Eu falei, pai, lembra daquele dia, daquela determinada situação que o senhor me deu? Não, pai, obrigada. Porque ele hoje sim faz todo sentido para mim. Então, limite ele é extremamente necessário. Filho, ó, não, aqui é não. Não vamos fazer isso. Eu lembro que esse exemplo de limites, né? O meu pai, ele sempre me criou assim mais dentro de casa, embora eu tive a infância de brincar na rua, enfim. E eu tinha uma tia com minhas primas e ela já era mais solta, deixava as meninas, minhas primas, mais soltas. E eu lembro em determinadas férias que eu falei, pai, eu posso ir passar uns dias lá na casa da minha tia? Vai. Passei acho que uns 2 dias, no terceiro dia. Quando ele chegou, viu que eu estava muito na rua brincando, muito solta. Ele disse, você vai para casa agora, né? Vamos, não. Ele falou, de jeito nenhum, já chega, você vai para casa agora. E eu fui emburrada, triste, chateada, né, e tal. E hoje eu vi o caminho totalmente diferente que nós tomamos. Sim. O caminho que, não julgando, né, mas os caminhos que essas minhas primas tomaram na vida. Sim. E o caminho que eu acabei tomando. Bem diferente. Totalmente diferente, né? Tiveram filhos cedo, acabaram não dando prioridade aos seus estudos. E eu não, ali com meu pai, devido a esse limite, sim, a colocar esse limite onde era necessário, eu consegui construir a minha vida passo a passo. Então, ele é extremamente necessário. Ele nos dá livramentos futuros que a gente nem imagina. E aconteceu com você nessa situação e também pode acontecer de uma forma reproduzida na vida dos teus filhos, né? Com certeza. Hoje, como você coloca. Com certeza. De poder que é difícil também, às vezes. Hoje, como eles ainda são pequenos, os limites são diferentes. Sim, né? São bem diferentes. Às vezes de não calçar um chinelo, filho, tem que calçar, ó, aqui você vai andar calçado. Em casa você pode andar, dentro de casa você pode andar descalço. Então são limites ainda que eles vão aprendendo, são informações ainda pequenas para nós, né? E aí eles vão assimilando no decorrer do crescimento deles. E a questão da disciplina, de modo geral, dos filhos. E também tem a questão dos pais, né? Dos pais, o pai e a mãe. Pois é.
na educação. É bem Pois complicado. é, né? Isso é uma coisa que a gente também trabalha muito no consultório. A palavra, né? A última palavra. E aí? E respeitar uma palavra de autoridade do outro. Porque, na verdade, ambos têm autoridade. Sim. Ambos precisam ser respeitados na mesma medida. O que eu trabalho dentro da minha casa? Às vezes eu digo, minha filha pede alguma coisa e eu falo, e meu esposo, o pai dela, está em casa, eu falo, filha, peça para o seu pai. Aí outro dia, mamãe, mas e a senhora? Eu digo, a mamãe vai dar a palavra quando o papai não estiver. Né? Quando ele estiver em casa, você peça para ele. Vai lá, papai, eu quero um brinquedinho tal. Papai, eu posso brincar ali? Tem que pedir para ele. Quando ele estiver, eu dou essa autoridade para ele. Exatamente, para ele decidir. E eu sempre falo, amor, e aí o que tu acha? Ó, peça lá para o seu pai. Quando ele não tiver, aí eu resolvo. É isso aí, nós estamos aqui finalizando esse bate-papo maravilhoso, descontraído, cheio de conhecimentos, compartilhando também um pouco da vivência dela com os filhos. E eu estou muito feliz por esse momento e muito agradecida a Deus por tua vida. Eu fico muito feliz com a tua família, o Cilei, as meninas. Assim, é uma família muito linda. Obrigada. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, Amém. por vocês fazerem parte da nossa vida particular e também da nossa área. Amém. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mães. Então, mamães, a mensagem que eu trago para vocês é essa que eu já falei, é de você deixar a sua maternidade, transformar a sua maternidade da forma mais leve para você. Maternidade é a única. A sua maternidade nunca vai ser igual à minha e jamais vai ser igual à da Darian e nem de outra mãe. A sua maternidade é exclusivamente sua. Crie sua rotina de forma que não vai ser tão pesada, porque a maternidade tem seus desafios, tem canseira, sim, não é tão romântica, mas também ela traz emoções significativas, únicas, alegrias, traz choros, traz prantos e traz júbilo. Como diz a palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas, viveram a maternidade, há emoções para todas, né? Então, viva a sua maternidade da sua melhor forma, viu? Amém. E Letícia, você atende aonde? Lá no Shopping da Ilha, na Torre 2, na sala 302. Certo. Quais os dias? Dia de quarta e sexta. Geralmente é pela manhã. Aí eu entro em contato, eu acerto os horários direitinho com quem me procura, pra gente organizar a agenda. Isso. Então tá. E agora eu gostaria de convidar a nossa doutora Letícia, que também é teóloga, uma mulher que entende da Bíblia, lê a Bíblia, vive a Bíblia. Né? Amém. E agora ela estará orando por Amém. nós, por todas as mães que estão Amém. ouvindo essa programação. Então vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos porque sabemos que Tu és o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia. Diante do Teu altar te pedimos um abraço de perdão, Senhor. Olha para nós, perdoa-nos, Senhor. E estamos aqui te pedindo a cada dia que o Senhor nos transforme, Senhor. Como mães, como mulheres, nos entregamos no Teu altar. Te peço uma bênção especial para cada mãe. Fortalece, renova as forças, Senhor, das Tuas filhas. Ser com elas em cada lar. E começa a gerar amor a cada dia pelos seus filhos, paciência, graça, mansidão. Que elas possam ser trabalhadas, Senhor, e viver debaixo do fruto do Teu Espírito. Em nome de Jesus, que elas possam viver a maternidade como o Senhor projetou para nós. Em nome de Jesus, que cada mãe possa sentir a bênção, o toque do Teu Espírito em cada casa. Assim, meu Senhor, nós te agradecemos e te louvamos e assim oramos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe todas as mães.